Olá, você vai ver nesta edição. Ex-gestor do Fundo de Previdência de Peixoto de Azevedo deve devolver R$200 mil. Prefeita de Várzea Grande é orientada a enviar documentos obrigatórios. Gestão de Rosário Oeste deve evitar restringir competitividade em certames. Comitê Técnico de Gestão e Qualidade se reúne para debater viabilidade de projetos a serem executados. Os detalhes agora no TCE Notícias. O ex-gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Peixoto de Azevedo terá que restituir quase R$200 mil aos cofres do fundo por irregularidades nas aplicações de recursos previdenciários em títulos públicos federais. O processo foi julgado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. Na análise da equipe técnica, foram identificadas aquisições de 3 títulos públicos federais que causaram prejuízo total de R$ 198.836 aos cofres do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Peixoto de Azevedo. A irregularidade ocorreu nos exercícios de 2007 e 2008, sob a responsabilidade do ex-gestor Amélio Paulino. O prejuízo ficou comprovado em uma representação de natureza interna apreciada pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ficou comprovada a participação de empresas no esquema. Inclusive, uma delas, penalizada, indicou o RPPS, uma distribuidora que desde 2004 realizava esquemas fraudulentos no mercado financeiro, lesando os fundos previdenciários. O relator do processo atribuiu a responsabilidade pelas irregularidades ao ex-gestor do RPPS, Amélio Paulino, a empresa Quality Consultoria e Assessoria, representada pelos sócios proprietários Elson Jacinto da Silva e Rosângela Moura Silva, e a distribuidora EuroDTVM S.A., cuja responsabilidade se estende a João Luiz Ferreira Carneiro e Jorge Luiz Gomes Crispim, ex-administradores, e Sérgio de Moura. Meu voto no sentido de conhecer da presente representação de natureza interna, no mérito, julgá-la procedente em razão da caracterização da irregularidade e do dano causado ao patrimônio do RPPS no valor de R$ 198.836,37. Também aplicou multa de 10% a cada um dos envolvidos sobre o valor do dano causado. Determinou ainda a atual gestão do Fundo Previdenciário que observe as normas estabelecidas para a aplicação dos recursos previdenciários. As cópias digitalizadas dos autos foram encaminhadas ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis. A atual gestão de Rosário Oeste deve se abster de fazer exigências excessivas que restringam a competitividade de certame. A decisão é da 2ª Câmara do TCE, que julgou representação de natureza interna proposta contra a Prefeitura. Acompanhe. Foi determinado à atual gestão da Prefeitura de Rosário Oeste a proibição de inserir nos instrumentos convocatórios cláusulas que restringam a competitividade do certame. Isso porque uma representação de natureza interna foi instaurada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso após a Prefeitura de Rosário Oeste apresentar irregularidade no pregão presencial número 9 de 2016. O objeto do pregão presencial é o registro de preço para futura e eventual prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede pública de ensino. A equipe técnica do TCE observou que no edital foi pedido a exigência de atestado de visita técnica excessiva ou desnecessária para execução do objeto. Mantenho a irregularidade que versa sobre as exigências de visita técnica do edital do pregão presencial 9/2016, pois da análise do objeto licitado, que consiste na prestação de serviço de transporte escolar, verifica que tal exigência é dispensável, não podendo ser substituída sem prejuízo da execução do serviço, por declaração do licitante atestando que conhece as condições locais para execução do objeto. Ademais, não foi apresentada justificativa nos autos do procedimento licitatório para inclusão de tal exigências, tampouco foi possibilitada a sua substituição por declaração do responsável.
O Pleno julgou procedente representação de natureza interna e recomendou à prefeita de Várzea Grande que encaminhe informações e documentos obrigatórios ao TCE dentro do prazo. Veja os detalhes dessa decisão. Essa representação de natureza interna foi proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal contra a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, gestão de Lucimar Campos. O motivo é apurar o atraso no envio de documentos obrigatórios ao TCE. O relatório técnico apontou irregularidades referente ao atraso na prestação de contas de 10 processos seletivos simplificados realizados no ano de 2016. Irregularidades consideradas graves, uma vez que prejudicou o acompanhamento simultâneo do TCE. A defesa alegou que, na época do ocorrido, houve uma reestruturação física do local, com ausência de mesas, cadeiras, computadores, sem acesso à internet e, consequentemente, aos sistemas. E, por isso, os servidores ficaram impossibilitados de enviar as informações ao TCE. Após analisar o processo, o relator, conselheiro interino Luiz Henrique Lima, disse que o gestor tem conhecimento sobre os prazos estabelecidos e que o não envio prejudica o controle externo. Ele ainda ressaltou que prestar contas não é uma opção do gestor, e sim uma obrigação legal, com a finalidade de buscar a transparência na administração pública. E com base na Resolução Normativa número 17 de 2016 do TCE, ele não aplicou multa, mas fez recomendações. Recomendar à atual gestão que, em observância à Resolução Normativa 31 de 2014, encaminhe as informações a que está obrigada, independentemente de solicitação. É a síntese do voto. Senhor presidente, só para esclarecer, é porque o tribunal, mediante resolução normativa, ele dispensou a aplicação de multas de determinados documentos enviados em atraso. Por isso, o procurador de contas entendeu pela improcedência da representação. Mas eu entendi que foi procedente, porque os documentos de fato foram enviados com atraso. Apenas não estou aplicando multa em obediência à resolução do tribunal e determinando que os prazos sejam cumpridos. O Comitê Técnico de Gestão e Qualidade realizou mais uma reunião para debater as principais demandas e projetos executados por setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O objetivo é aperfeiçoar os serviços do órgão de controle. Na reunião, lideranças apresentaram os principais projetos executados, os que estão em andamento, as necessidades e os encaminhamentos de cada setor. A Secretaria-Geral da Presidência colocou em debate a reestruturação das unidades de fiscalização, organização de boas práticas de controle e demandas para o bom funcionamento dos setores. Aqui nós reunimos todos os líderes da área de gestão, porque a maioria dos projetos no Tribunal de Contas envolve mais de uma área. Então é uma oportunidade que temos de sentar todo mundo junto e definir quais são as melhorias necessárias, as responsabilidades, os prazos e propor para o presidente melhores práticas de gestão. A Secretaria de Planejamento expôs a necessidade do cumprimento do planejamento estratégico através do monitoramento interno, além das gestões de processos, projetos e serviços. A Secretaria de Comunicação apresentou o trabalho de divulgação de campanhas internas e externas e a necessidade de execução da Resolução Normativa de 2017, que cria o Núcleo de Crise de Imagem do Tribunal de Contas. Algumas dessas ações já fazem parte do projeto de reestruturação do TCE. Há pouco mais de um mês da implantação, as unidades técnicas estudam sugestões que possam garantir o bom funcionamento do órgão de controle. A importância dessas reuniões para a instituição é muito grande, já que aqui todos têm a oportunidade de trazer as demandas, as necessidades e as vontades de implementar para termos um tribunal melhor. O resultado da reunião será levado à presidência do TCE, que vai analisar as possíveis execuções de projetos. O objetivo nosso é levar essas demandas ao presidente e depois reunir grupos específicos, materializado em atas preocupações e os nossos objetivos. E aí depois nós disparamos grupos de trabalho com termo de referência. Quem deve fazer, o que, quando e como. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal,
O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Uma excelente semana para você e até amanhã.